Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Levítico 6, de 8 a 13. Levítico 6, de 8 a 13, que tem por tema o que significa pecado voluntário. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, você sabe o significado do pecado voluntário? Você sabe o que é pecado voluntário? Amém? Glória a Jesus. Também eu vou te explicar o significado dessa passagem de Levítico 6, de 8 a 13. Vou te explicar o significado dela e vou explicar essa passagem para você. Amém? Glória a Jesus. Também vou te passar as consequências que existem, não é verdade? As características do pecado voluntário e as consequências e solução segundo a fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. E também vou te dizer o que é pecado voluntário. Amém? Meus amados irmãos, antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui, ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz o que significa pecado voluntário. Amém? Na passagem de Levítico 6, de 8 a 13. Mas antes da gente ler, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Então abra sua Bíblia para acompanhar comigo Levítico 6, de 8 a 13, que diz: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na laleira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nela cada manhã, e sobre ele porá a ordem. O holocausto é sobre ele, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão, aí você pergunta, o que isso tem a ver com pecado voluntário? Eu digo a você, a todos vocês, quando a gente é novo convertido, a gente vai com fogo enorme para querer fazer tudo o que Deus quer e o que Deus até não quer. Não é verdade? Mas a gente precisa manter esse fogo ardendo em nós. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa pelo mundo. Não é verdade? Pelas amizades. E muitas vezes a própria amizade diz: custa nada, meu irmão, pula essa catraca, não é nada. E você está com o cartão cheio de passagem. E você diz: todo mundo pula, né? Eu vou pular. Muitas vezes você está no sinal, o sinal fechado, você vai, avança. É só um sinalzinho, né? Não tem ninguém vendo. Aqui não tem câmera. Aí você avança. Então são pequenos deslizes que para Deus é importantíssimo. Por quê?
Pecado voluntário. Eu vou te dizer o que é o pecado voluntário. Mas antes de falar sobre esse pecado voluntário, eu quero te dizer o significado dessa passagem. O significado de Levítico 8:13 diz: Deus instrui o sacerdote a manter o fogo do altar de sacrifício sempre aceso, o que simboliza a necessidade de manter uma relação contínua, acesa com Deus. O sacerdote deve remover a cinza com vestes especiais e levar a gordura de outras ofertas para o fogo, demonstrando compromisso, presença constante de Deus e fé contínua. Não é verdade? Então, meu amado irmão, e muitas vezes você é pego de surpresa. Como assim? Tem uma confraternização. Esse período que nós estamos vivendo é período de confraternização. Nada de mais confraternização, mas quando chega lá, tá os amigos tudo reunido, aí tem a cervejinha, tem um vinho, tem champanhe. Aí um diz: irmão, que besteira, é só uma tacinha, é só um copinho. É tudo que o inimigo quer, meu irmão. É um sim da tua boca. E esse sim vai te destruir. Lembre-se, você não é melhor do que ninguém, mas as suas decisões podem ter consequência lá na frente. Amém? Glória a Jesus. E como eu te falei, a explicação. Qual a explicação de Levítico 6, de 8 a 13? Levítico 6, de 8 a 13, detalha a lei do holocausto, né? Ou oferta queimada no Antigo Testamento, instruindo que o fogo do altar nunca deve se apagar. Os sacerdotes deviam deixar as ofertas queimar durante a noite, recolhendo a cinza pela manhã, vestindo roupas apropriadas e levá-la a um lugar puro, fora do acampamento. O fogo continuou no altar, que simboliza a presença constante de Deus e a necessidade de adorar interrupta, né? Quer dizer, de uma adoração contínua, adorar sem ter interrupção. Então a gente tem que estar convicto com Deus, uma presença constante. Na verdade, não podemos vacilar de nenhum jeito. Pode ir para a confraternização? Sim, pode ir, meu irmão, pode confraternizar. Afinal de contas, é um momento de comunhão, um momento de você demonstrar para os seus amigos, para os seus parentes, para pessoas mais próximas que você é filho de Deus. E a presença de Deus não sai de você. Irmão, toma um copinho. Obrigado, meu irmão. Mas quero não. Entendeu? E aproveitar para falar do amor de Jesus, para falar daquele momento de comunhão, dar uma palavra de agradecimento, mostrar que Deus está em você e nada vai fazer te corromper. Amém? Como eu disse, o que significa pecado voluntário? Pecado voluntário, para o cristão, é a escolha consciente e a persistência de obedecer a Deus sobre todas as coisas, mesmo tendo pleno conhecimento da verdade e do que é certo, sem arrependimento genuíno. Não é verdade? Como descrito em Hebreu 10, 26 e 27. Hebreu 10, 26 e 27. Amém? Depois você pode ler aí. Hebreu 10, 26 e 27. Diferente de um erro cometido por fraqueza, o pecado voluntário é uma rebelião deliberada contra Deus, que pode levar à apostasia, sendo comparado a crucificar o Filho de Deus de novo e rejeitar o sacrifício de Cristo para a remissão de pecado, o que é visto como uma ofensa gravíssima contra o Espírito Santo. O significado do pecado é isso aí, né? O significado do pecado voluntário é isso aí. É diferente de um erro cometido na fraqueza. Você tem uma fraqueza, é diferente.
O pecado voluntário é aquilo que você sabe que é pecado e mesmo assim você faz, mesmo sabendo que aquilo é pecado. Sabendo que você não pode tomar aquela taça de vinho, você toma. Sabendo que não pode avançar o sinal e você avança. Sabendo que você não pode pular a catraca e você pula. Você sabe que é pecado, mas mesmo assim faz. Não é verdade? Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso peca. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então a característica do pecado voluntário é conhecimento da verdade, intencionalidade, persistência, rejeição do sacrifício de Cristo. É tudo aquilo que a gente falou. Não é verdade? As consequências e a solução segundo a fé cristã. Risco de apostasia, arrependimento e confissão, oração e novo começo. Não é verdade? Então o que a gente aprende com essa passagem aqui, o que a gente aprende é que é essencial, em essência, é a renúncia constante e contínua à luz e o amor de Deus, preferindo as trevas do pecado, o que se torna uma afronta ao sacrifício de Jesus Cristo e ao Espírito Santo. A pessoa prefere as trevas do pecado, não é verdade? Prefere as trevas do pecado, o que se torna uma ofensa ao sacrifício de Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Não é verdade? Então, o que é pecado voluntário? Pecado voluntário é um ato cometido com pleno conhecimento e intenção da desobediência. É um pecado consciente de intenção e de desobediência a um mandamento de Deus. É um ato desobediente. Você faz uma coisa sabendo que é pecado. Lembra de Adão e Eva lá no começo? Deus disse: não coma, tudo tu pode menos isso. Não é verdade? Diferentemente do pecado involuntário, que ocorre sem intenção, o pecado voluntário é uma escolha consciente do indivíduo de fazer o que sabe fazer do que sabe ser errado. Ele sabe que é errado, mas mesmo assim ele prefere fazer. Não é verdade? Na teologia cristã, ele é visto como especialmente grave. Por quê? Implica na rejeição consciente da verdade e da graça de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então agora você sabe, meu irmão, o que é pecado voluntário. E você sabe que nós não podemos pecar, mesmo sabendo que é pecado. O correto é você rejeitar. O correto é você aprender a dizer não. E segurar o seu não. Não é verdade? Amém? Então agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Efésios. Efésios 4, de 22 a 24. Que diz: vocês foram ensinados a seres renovados do modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero orar por você. Se puder, curva sua cabeça, feche seus olhos para a oração que vai ser feita nesse lugar. Amém? Senhor, mostra-me como colocar minha vida em ordem, Senhor. Senhor, dar-me discernimento e sabedoria em cada uma das minhas decisões e ações, Senhor. Que eu possa, Senhor, perceber a ocasião em que não estou me sujeitando às pessoas certas, da maneira certa, porque sei que quando minha vida não está em ordem, deixo de receber as bênçãos que tem preparado para mim. No entanto, Senhor, também sei que se eu te busco em primeiro lugar, Senhor, todas as coisas do que necessito me serão acrescentadas. Por isso, Senhor, eu peço que permita que eu te busque, ó Deus, em primeiro lugar, todos os dias da minha vida. E peço, Senhor, que a tua ajuda, Senhor, a tua ajuda para pôr a minha vida em ordem, hoje
e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a ser diligente na tarefa diária de guardar a Tua palavra em nome de Jesus. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria ao céu para que ele venha fazer sempre a Tua vontade. Senhor, ajuda aquele que se encontra no leito do hospital, ajuda aquele que está se recuperando, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, Senhor. Senhor, nos dá a madrugada em paz, tranquila, restauradora da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade e hoje e sempre em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Essa aí, meus irmãos, se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.